E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a dispersão, ou um nome mais atual seria a distração, né? Existem várias coisas no nosso dia a dia que nos distraem de alguma forma e nos impedem de executar algumas tarefas. Ou a gente não faz alguma coisa porque a gente está de certa forma distraído, ou a gente faz alguma coisa mal feita porque ficou com a cabeça em um milhão de outras coisas. Isso é normal, eu vou explicar aqui algumas coisas que eu anotei durante essa semana sobre esse assunto. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é João Dias, eu sou estudante de arquitetura e eu curto muito leituras, coisas que têm a ver com filosofia, com vida e com vida intelectual, digamos. Então, todos esses vídeos saem de algumas anotações que eu vou fazendo a partir das leituras. A leitura que me inspirou dessa vez foi essa, ó, A Educação da Vontade, do Paiô. Antes de nada, eu preciso falar isso que eu sempre me esqueço. Tem vários links aqui na descrição que são de livros, indicações de livros. Se você comprar qualquer um desses livros pelo link, você vai estar ajudando o canal, então fica a dica, me ajude nessa. Dito isso, vamos falar sobre a dispersão. Como muitos aqui já sabem, eu gosto muito de ler livros antigos, escritores que na maioria das vezes já estão mortos. Se a gente olhar essa estante inteira aqui que eu tenho de livros, a maioria dos escritores, salvo algumas raras exceções. No caso do Paiô, ele, se eu não me engano, o livro dele é do século 20, 19 ou 20, e é impressionante o que ele fala sobre a dispersão. Por isso que eu gosto de ler esses caras antigos, porque as coisas que eles falam são extremamente aplicáveis ainda hoje. Às vezes a gente lê um negócio e eu fico assim, mano, não é possível, parece que esse cara tá vivendo nos dias atuais. Então, existe uma riqueza muito grande nos livros antigos, né? Nos livros que sobreviveram ao tempo. E, poxa, eu gosto muito de ver isso. Então, dessa vez, o Paiô estava falando sobre a dispersão. E uma coisa muito interessante que ele falou é que a dispersão, ela faz parte do espírito humano. É algo natural ao espírito humano. Bom, o que isso quer dizer? Primeiramente, isso nos conforta um pouco, que é basicamente ele fala assim, véi, fica tranquilo, se você é uma pessoa distraída, não tem problema, isso é natural. Seria raro se você não fosse uma pessoa distraída, se você não tivesse momentos de distrações, porque a gente começa a estudar, a gente vê uma mosca e fica 32 horas olhando para a mosca, imaginando um milhão de coisas. Isso a gente é assim. Existe uma certa curiosidade inata no ser humano. O problema é quando essa curiosidade, né, essas distrações começam a atrapalhar e nos atrapalhar de prosseguir em vários aspectos. Olha, tem outro escritor francês também que chama Jean Guidon. Ele fala que o difícil da vida é que se você quer qualquer progresso, se aprofundar em qualquer área, você precisa de foco, você precisa de concentração e de longas horas de concentração. Então a gente entra aqui em conflito. Veja, se a dispersão é natural em nós, mas se a gente quer progredir em alguma coisa, a gente precisa focar, e o foco é contrário à dispersão, então eu preciso superar a minha dispersão. Eu preciso melhorar esse aspecto da minha vida. E veja, já que a dispersão é natural a nós, eu vou estar fazendo um movimento contra a minha natureza. Logo, lutar contra a dispersão é algo que exige esforço, é algo difícil. As coisas que eu falo aqui, elas não são fáceis, elas não são rápidas, mas elas são simples. Vou usar o Jean Guidon de novo. Ele fala que na vida a gente tem que... Ele fala muitas coisas sobre a vida de estudos. Então ele fala que na vida a gente tem que escolher coisas que são simples, né, práticas simples, e aplicar ela durante meses, pra gente assim, enfim, conseguir ver algum resultado. Então essas coisas que eu vou falar, elas não são coisas fáceis e não são coisas rápidas, mas são coisas simples de executar no nosso dia a dia. Então a gente precisa lutar contra a dispersão se a gente quer algum progresso na vida. João, por que eu não posso ficar aqui contente com a minha vida do jeito que ela está? Porque, como diria o Marco Aurélio, isso é uma característica de uma pessoa insensata. Ficar onde você está durante toda a sua vida sem conseguir nenhum progresso, sem conseguir mudar e conhecer um pouco mais sobre você, superar algumas dificuldades, alguns limites, superar algumas adversidades. Se você não tem essa capacidade, desculpa, mas você tem uma característica de uma pessoa insensata. E nesse canal a gente não está buscando ser insensato, muito pelo contrário. A gente quer se tornar cada vez melhor. Então veja, eu anotei aqui algumas coisas, né? Eu tenho sempre minha colinha presente aqui.
as anotações que eu faço durante a semana. Eu coloquei aqui 3 maneiras de lutar contra a dispersão. Antes disso, eu quero falar de uma lei geral da psicologia que o Paior cita no livro dele. Ele fala assim: quando 2 elementos quaisquer são frequentemente associados, um tem a tendência de despertar o outro. O que isso quer dizer e o que isso tem a ver com o nosso assunto? Veja, isso é importantíssimo para você pensar no seu dia a dia. Quando eu li isso, eu fiquei imaginando várias coisas no meu dia a dia que me atrapalham, ou coisas, distrações que chamam outras distrações. Como assim? Veja, se toda vez que eu sento na minha mesa de estudo, eu estou habituado a pegar o celular, tirar o celular do bolso para fazer alguma coisa, talvez eu esteja mandando a mensagem errada para o meu cérebro. Talvez eu possa, sem querer, estar condicionando o meu cérebro a fazer uma coisa terrível. O que é? A pensar que sentar na mesa de estudos significa mexer no celular. E mexer no celular significa entrar no Instagram, e aí quando eu entro no Instagram, eu vou no Reels. Quando eu vou no Reels, eu fico lá horas. Então, viu que uma coisa foi puxando um tanto de outra coisa, aí eu fiquei lá horas no Reels, aí eu, sei lá, cansei, levantei, desci, fui assistir alguma coisa na televisão. Poxa, eu tinha sentado inicialmente para estudar, mas como eu sempre estou acostumado a sentar e pegar o meu celular, então isso foi acarretando, foi como um efeito de bola de neve, né? Um efeito cascata, e foi me levando o mais longe possível do objetivo que eu queria. Então o lance é identificar coisas que no seu dia a dia estão te fazendo se tornar uma pessoa distraída. Veja situações que estão te levando para o seu objeto de distração. Mas isso também pode ser, a gente pode usar isso a nosso favor. Se você tem alguma coisa que você faz todo dia e você quer implementar um novo hábito, coloque esse hábito, né, logo depois ou logo antes dessa coisa que você faz todo dia. Se eu tomo café todo dia. Se eu quero começar a ler, uma boa estratégia seria eu colocar a leitura logo após eu tomar um café. Porque tomar um café já é uma coisa que existe no meu dia a dia. E eu vou começar a tentar associar o café com a leitura, entendeu? Eu vou começar a associar essas coisas. Se você quer estudar, associe com alguma coisa, entendeu? Sempre depois do almoço eu tiro 20 minutinhos para estudar. Depois de não sei que coisa eu faço tal coisa e estudo. Enfim, você começar a associar. E aí você vai estar começando, dando o primeiro passo para vencer a dispersão. Que é o quê? Você delimitar um momento. Porque se a gente tem um momento delimitado para fazer determinada tarefa, a gente vai fazer essa determinada tarefa com toda a nossa atenção voltada unicamente para isso. Mais excelente possível, entendeu? Se eu tenho foi o que eu falei no meu último vídeo, se eu tenho 4 horas para ler, acaba que eu vou estar recebendo muita informação, eu vou ficar distraído na maior parte da leitura, enfim, são várias coisas, mas se você delimita um pouco o seu tempo de estudo, o seu tempo de qualquer atividade, acaba que você faz essa atividade de forma mais bem feita, tudo bem? Então, é basicamente isso que eu tinha para falar primeiramente. A segunda dica, ela tem a ver com o seu ambiente de estudo novamente. Tem um cara que se chama Ruskin, eu já citei ele em um vídeo também. Ele fala que no seu ambiente de estudo, você só pode ter coisas belas ou úteis. Tire tudo que não for de uma dessas duas categorias. Eu tenho aqui alguns desenhinhos que eu fiz. São belos, né? São belos. Eu tenho meus livros que são totalmente úteis. Eu tenho aqui alguns lápis e é isso. E a mesa vazia com meu notebook. Nada mais. Não preciso de nada mais que isso. Por quê? Porque a partir do momento que eu começo a acrescentar várias outras coisas, todas essas outras coisas podem ser um objeto de distração. E o que eu estou procurando evitar ao máximo é objeto de distração. Terceira coisa, uma coisa simples, nem seria uma dica, mas uma coisa que eu faço, nem está nos livros também, foi eu que tive essa ideia. Tem uma folhazinha de distrações. Quando eu começo a estudar, quando eu começo a fazer qualquer coisa, eu tenho uma folhinha no meu lado assim, ou alguma coisa para eu anotar, que são pensamentos que não tem nada a ver, simplesmente nada a ver com a coisa que eu estou estudando. Se eu estou estudando história da arquitetura, eu coloco a folhinha lá e tal. Aí eu olho para a janela, vejo que a janela tá suja e começo a viajar nisso. Em vez de eu ficar com isso na minha cabeça durante todo o momento de estudo, eu escrevo janela suja. E a ideia é que com isso eu já esvazie essa parte da minha cabeça, entendeu? E aí, ok, se eu fico com essa parada se eu fico prestando muita atenção nesse negócio da janela suja, olha só, dessa vez foi o Louis Riboulet que escreveu, que eu até anotei aqui, ó.
Toda atenção dada às futilidades significa menos força, menos prudência, menos profundidade na procura da vontade de Deus. Essa vontade de Deus seria você fazer o que você deveria estar fazendo. E a última dica é: exercite e come minimamente bem. Por quê? Porque não existe esforços duráveis sem uma saúde boa. Tem uma máxima da filosofia clássica que é: mente sã em corpo são. Se você não tem o seu corpo funcionando minimamente bem, você não está nas condições para se concentrar em longas jornadas de estudo. Você não conseguirá sentar aqui e ler tantas e tantas páginas, fazer tantas e tantas anotações e aprender a partir disso, porque seu corpo vai estar fraco, seu corpo vai estar suscetível a responder às suas ações, a responder à sua natureza. E qual que é a sua natureza? Fazendo um gancho com o início do vídeo, né, que o Paulo disse, é que a dispersão faz parte da natureza humana. Então, se você está fraco fisicamente e psicologicamente, então você vai estar mais suscetível à distração. E é aquilo, né? Quem não encontra tempo para fazer atividades físicas vai ter que encontrar tempo para ficar doente. E aí a gente já chegou em outro ponto que é pior ainda que a dispersão, né? Porque a dispersão você estaria conseguindo fazer alguma coisa. Agora você está doente, você não consegue nem fazer nada. Eu tento aplicar essas coisas na minha vida. Eu faço porque eu sei que a dispersão faz parte de nós, mas é a minha obrigação lutar contra ela. Se eu quero algum progresso na minha vida, por quê? Porque eu não sou insensato, nem quero ser. Esse é um resumão básico, esse é um resumão aqui do vídeo, é basicamente isso que eu queria falar. E você também deve fazer. Não são coisas, como eu já disse, não são coisas rápidas, você não vai ver o resultado imediato, mas o resultado é durável se você aplica durante um longo período de tempo, né? Foque no longo prazo, é isso. Foque no longo prazo. É um preço que você tem que pagar pelo tanto que você quer evoluir. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Era basicamente isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Se inscreva, curta, compartilhe, deixe aqui qualquer sugestão. Não se esqueça de passar aqui no link da descrição e ver alguns livros que tem aí. Eu deixei uns cards com sugestões de vídeos que tem um pouco a ver com isso. E é basicamente isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!